Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa instituição. E a nossa entrevistada de hoje é coordenadora e docente do curso de enfermagem da Unimes, a professora doutora Elaine Cristina dos Santos Giovannini, desculpa, que possui mestrado em Educação e especialização Saúde do Adulto. E hoje no programa falaremos um pouco mais sobre essa profissão tão importante que é a enfermagem e conheceremos um pouco mais a vida pessoal e profissional da nossa entrevistada. Obrigada, professora, por você vir aqui no nosso estúdio e conversar com a gente hoje. Eu que agradeço esse convite, me sinto bastante honrada, né, de conhecê-los e de estar participando desse programa tão importante para a divulgação dos nossos cursos e da nossa instituição. Bom, então para iniciar vamos conhecer um pouquinho você. Você não nasceu em Santos, você é de Diadema, né? Isso. Fala um pouquinho para a gente da sua infância. Eu nasci em Diadema, né? Sou uma das 4 filhas, né, da minha família. Morei em Diadema numa chácara. E isso me trouxe bastante conforto e bastante felicidade ao relembrar a minha infância, né? Uhum. Por eu morar numa chácara, eu tive bastante contato com animais, com crianças, né? Com a família sempre muito próximas, né? Então isso me tornou uma pessoa, acho que, mais humana. E os seus irmãos? Vocês são 4. E você tem uma irmã gêmea, né? Que é uma coisa interessantíssima. A gente estava conversando fora do ar, que você tem uma aproximação muito grande com ela. Conta pra gente. Isso. Eu sou gêmea, minha irmã é professora de letras, né, Rosa Maria, mora em São Bernardo, e a gente tem uma aproximação muito grande, né, a gente considera como uma afinidade, acho que coisas que vêm de outras vidas, né. Uhum. Tem uma irmã mais nova, que também é formada numa universidade aqui em Santos, ela é administradora de empresa, uhum. Trabalha também, e o meu irmão mais velho, José Augusto, já falecido, mas que também trabalhava com a área do comércio. E os seus pais, como é que eles se conheceram? Bom, os meus pais, como diz a minha mãe, que faleceu há questão de 3 meses, que eu espero que ele esteja num bom lugar, foi amor à primeira vista, né? Olha que legal. Em São Bernardo mesmo, durante uma visita a uma instituição, minha mãe avistou meu pai, bateu o olho e amou. Né? Olha que legal. 50 anos eles tinham feito de casados, são comerciantes, uhum. Eram, né? Donos de restaurante. E o que eu acho mais importante que me faz relembrar a minha família, e principalmente os meus pais, era o desejo, principalmente dos meus pais, em formar os filhos. Uma graduação, né? Então, uhum. Lutaram muito, porque vieram de famílias com algumas dificuldades financeiras, sim. Mas para eles a prioridade era o estudo. Olha que legal. E eles tinham um restaurante, é isso? Isso. E você, na realidade, não ficava no restaurante, né, quando criança, né? A gente estava conversando antes. Isso, eles tinham restaurantes e, na realidade, o que eu me lembro, desde muito pequena, é que ao lado do restaurante eles tinham uma farmácia. Uhum. E a minha infância, além de na chácara, quando eu podia ir próximo dos meus pais, era ficar dentro da farmácia. O cheiro dos medicamentos, o lidar com a seringa, álcool, algodão, uhum. Isso sempre me trouxe, assim, muitas coisas boas. Então, eu acho que eu nasci para trabalhar na área da saúde, né? Uhum. Lidar com pessoas que realmente tivessem alguns problemas de saúde e que eu pudesse auxiliá-los. E como é que você veio parar aqui em Santos? Então, com 10 anos, meus pais, por qualidade de vida, uhum. Né, para fugir um pouco do trânsito, do movimento, do estresse de São Paulo e São Bernardo, a gente veio aqui para Praia Grande. Uhum. E na Praia Grande, eu comecei a estudar e logo já me interessei para a área da saúde. Fui voluntária na Santa Casa da Praia Grande, com aproximadamente uns 14 anos, e aí eu acho que desenvolveu o amor pela profissão. Olha que interessante, porque antigamente era muito difícil você conseguir um voluntariado. Como é que você achou? Ainda mais em Praia Grande, há um tempo atrás, como é que foi esse... Foi através de uma consulta médica com um clínico, o Dr. Valto Macoto,
e me fez essa oferta. Ele verificou que eu havia esse interesse, né, de trabalhar, e eu precisava primeiro conhecer o que era ser enfermagem. Porque hoje... Já pensava em ir para o lado da enfermagem? Já pensava na área da enfermagem. E naquela época a gente não tinha tanto conhecimento. Então eu acabei fazendo voluntariado nos finais de semana ou durante as minhas férias. E aí eu me apaixonei pela área da saúde, principalmente pela área da enfermagem. E a partir daí fiz cursinho, prestei vestibular e entrei na faculdade. E em 86 já estava formada. E o seu primeiro emprego já foi direto para a área da saúde? Você não trabalhou em nenhum outro lugar? Já foi direto para a área da saúde? Meu primeiro emprego, logo que eu me formei em 86, eu fui para São Paulo. Fui trabalhar na Beneficência Portuguesa de São Paulo, até porque eu queria uma referência de bons hospitais. Não que aqui na Baixada não tivesse, mas eu queria dar continuidade aos meus estudos. E fui para São Paulo trabalhar dentro de UTI. Em São Paulo eu trabalhei aproximadamente 8 anos, com unidade de emergência, UTI, transplante, cardíaco, renal. Cresci muito, estudei muito, me desenvolvi. Depois retornei à Praia Grande. Vamos falar um pouquinho dessa área da UTI. Como é que o profissional tem que estar preparado para lidar com o paciente e além da família? Porque a UTI é uma coisa muito delicada, né? É uma área bastante complicada e também nós temos a ideia errônea da UTI. A maioria das pessoas tem a UTI como um setor onde o paciente está gravemente ou então que está à beira da morte. Sim. Né? A UTI é um setor onde o paciente precisa de cuidados especiais. E esse profissional ele tem que estar muito bem preparado, tanto emocionalmente, Sim, como conhecimento teórico-científico, habilidades práticas, né? E lidar também com o paciente que requer a nossa atenção o tempo inteiro, 24 horas. E a família, né? Hoje a gente trabalha com as UTIs humanizadas, onde a gente pode compartilhar com a família o tratamento desse paciente. E a gente nota que esse paciente também evolui muito bem quando tem a aproximação da família. A senhora também trabalhou tem experiência em pronto-socorro, pronto-socorro, pediatria e clínica médica e cirúrgica. Não é isso? É isso mesmo. Aí foi a carreira profissional. Quando eu retornei à Baixada Santista, eu já era casada, já tinha o meu primeiro filho. E aí fui trabalhar no Hospital na Costa. E lá eu tive que desenvolver outras habilidades, né? Trabalhar na pediatria, trabalhei em clínica médica cirúrgica, né? E aí eu pude aprimorar meus conhecimentos. Como é que é trabalhar com adulto, trabalhar com criança? Você, né, se virar um polvo, digamos assim, de conhecimento. Trabalhar na área da enfermagem, nós temos que ter conhecimentos generalistas, né? E fora a oportunidade de emprego. Sim. E eu, como sou uma pessoa que gosto de estudar e gosto de trabalhar, então as unidades que foram me oferecidas, eu abracei e desenvolvi meus conhecimentos, minhas habilidades e agradeço, assim, todas as oportunidades que foram me dadas dentro dos hospitais. Vamos voltar um pouquinho para a área pessoal. Seu esposo também é enfermeiro. Como é que foi esse relacionamento? Isso, meu esposo, Carlos César Nogueira Giovannini, eu conheci na graduação, último ano, último semestre, em período de estágio. Hoje ele é enfermeiro, diretor da UTI do Guilherme Álvaro, né? E no período da faculdade, eu estava fazendo estágio, e um estágio que para mim foi bastante difícil, que foi a área da psiquiatria, e ele me ajudou muito, né? E aí, da amizade, de dentro de uma sala de aula, eu aprendi a gostar, aprendi a respeitar, e hoje é um amor eterno, 25 anos de casado, admiro muito como profissional, como esposo, como pai dedicado, né? E ele é um ótimo profissional. Ah, que bonito. Ó, o sorriso dela aqui entregou tudo. E vocês tiveram 2 filhos, né? E um foi para a área da odonto e o outro... Engenharia mecânica. Engenharia, e apesar que o odonto acaba sendo na área um pouco da saúde. Eu tenho Fala um 2 pouquinho filhos, deles. né? O mais velho com 22 anos, está estudando engenharia mecânica na Unesp. Um rapaz muito dedicado, né, estudioso. Apesar de estar dentro da área da engenharia, ele tem alguns domínios da área da saúde. Olha gosta. Só. Família não tentou puxar ele um pouquinho? Falar a verdade, tentou, mas desde a infância ele se mostrou bastante interessado pela área da engenharia, principalmente da área da mecânica, né? É um rapaz bastante dedicado. E o mais novo, com 19 anos, voltou para a área da odontologia, também na Unesp, e está se dedicando bastante, é um ótimo aluno, já está partindo aí para a área de reconhecimento do setor onde ele quer trabalhar,
né? Estão caminhando num bom caminho e assim, com bastante dedicação ao estudo, que eu acho que isso é a parte mais importante, é o legado que a gente deixa para os nossos filhos, é a educação, né? É o estudo. Sim, isso é uma coisa que ninguém tira deles, né? Ninguém. E eles não ainda moram com você, já moram... Isso, os dois moram, um mora em Guaratinguetá, fazendo engenharia, e o outro mora em São José dos Campos, fazendo odontologia. Como é que é ser mãe, coordenadora, professora, mulher, tudo? É uma jornada tripla, né? Como eu sou enfermeira, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter metas, né? Então, planejar, organizar casa, família, esposo, filhos o local de trabalho é bastante complicado. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente tem o apoio da família, do esposo, dos pais e dos filhos, isso se torna uma coisa bastante tranquila de ser lidado, né? Porque a gente chega em casa, por mais que a gente esteja cansado, a gente fez realmente o que a gente gosta. Então, isso é realizador. Você já disse que foi o seu primeiro emprego foi como voluntariada, né? O que isso te acrescenta na profissão hoje em dia e até mesmo as pessoas que fazem qualquer tipo de voluntariado, na sua opinião? É um aprendizado, né? Quando a gente trabalha com a questão do voluntariado, a gente não trabalha pensando na questão financeira. A gente pensa em se dedicar ao próximo, né? Tratar o indivíduo com carinho, com humanização. E isso é muito gratificante, né? A gente pode ter o conhecimento, as especializações, a graduação, pós-graduação, mas a gente aprende a gostar do ser humano. E a gente sempre tem algo diferente para oferecer. O amor, o carinho, a dedicação, né? E a gente recebe em retorno, em vez do dinheiro, o carinho, um muito obrigado, um abraço, um olhar, né? Que nos inspira aí, que nós estamos no caminho certo. O enfermeiro, na realidade, além, lógico, da parte teórica e prática que ele tem que ter como enfermeiro, também é importante esse lado humano, como lidar com as pessoas, como se portar em notícias. Fala um pouquinho dessa parte que o enfermeiro vive. Não é fácil trabalhar dentro do ambiente hospitalar, né? Hoje o enfermeiro, e como sempre, ele tem que ter um conhecimento teórico muito abrangente, tem que saber o que fazer, tem que ter habilidades práticas e principalmente gostar da profissão. Senão ele acaba sendo um profissional frustrado e um funcionário frustrado, ele não desempenha bem a sua profissão, né? Mas principalmente gostar de lidar com o ser humano, né? Ele precisa ter facilidade de se comunicar, ele precisa gostar de lidar com a família, que é um outro contexto, ele precisa gostar de estudar, estar atualizado, né? Ter facilidades em lidar com o público, a sua equipe, que lida com uma equipe multidisciplinar. Né? Lida com a família, lida com o paciente, lida com a equipe multidisciplinar. Ele precisa estar muito bem atento à questão da humanização, seja com o paciente, com a família ou até mesmo com a sua equipe. Sim, com certeza. E fala pra gente, como é que você veio parar aqui na Unimes? Como é que surgiu o convite de você começar a lecionar? Aproximadamente há uns 15 anos eu fui convidada a dar aula numa universidade aqui mesmo da região metropolitana, né? Mas o meu sonho foi sempre trabalhar numa instituição onde a gente fosse reconhecida, onde tivesse nome, onde tivesse qualidade de ensino, né? E a oportunidade surgiu através de enfermeiros profissionais, professores que estudavam e que já trabalhavam na Unimes. E aí, por conta de uma vaga, eu fui chamada, foi feito o convite. Eu plenamente, né, imediatamente, fiquei muito feliz e aceitei o convite. E como é que foi a primeira aula? Porque uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você ministrar a aula, você ter os seus alunos. Como é que foi o primeiro dia, né? Nada fácil. Quando nós temos a experiência prática, isso se torna um pouco mais fácil, porque você consegue levar para o aluno uma realidade que você já vivenciou, né? Eu já tinha mais de 20 anos de formada. E depois a gente adquire a habilidade de montar as aulas, né? Preparar adequadamente, estar sempre motivada, sempre estando atento ao que o aluno precisa, né? Então isso não tive muita dificuldade, não. E lidar com o aluno é muito gratificante, porque ele está sempre muito ávido às informações, né? Ele está sempre muito atento no que ele quer trabalhar,
como é essa questão de trabalhar dentro das instituições de ensino. Então, esse aluno, ele se mostra bastante interessado e dinâmico. Então, a aula acaba sendo teórico-prática e isso facilita. Acaba tendo uma troca, né, do uma aluno. troca. O aluno, às vezes, traz também as experiências, porque muitas das vezes eles já são auxiliares, Sim. técnicos, já tem um pouco da vivência hospitalar, né? Mas não como enfermeiro. Então, isso faz com que o aluno se mostre interessado, com qualidade, né? E determinado a melhorar. Qual a diferença do técnico em enfermagem para o bacharelado em enfermagem? Então, o técnico ele é de ensino médio, né? Em 18 meses ele já está formado. E a graduação em enfermagem, o bacharelado, ele vai se formar em 10 semestres, né? Então, algumas disciplinas ele teve um contato durante o curso técnico, mas em carga horária muito pequena. E dentro da graduação ele aumenta esse conhecimento, ele aperfeiçoa o seu conhecimento. E no hospital, como é que funciona? Onde o técnico trabalha? Trabalha e o técnico trabalha na área do hospital e o bacharelado, eles trabalham no mesmo Então, ambiente? Como é que é? O técnico ele está voltado à assistência direta com o paciente, né? Um cuidado da administração de medicamentos, um banho no leito, administração de medicamentos. E o enfermeiro, ele supervisiona, ele atua diretamente com o paciente, né, atendendo às suas necessidades. O enfermeiro, ele trabalha com a equipe multidisciplinar, ele trabalha com treinamento. Sim. Né? Então, são abordagens bem diferentes. Eu queria falar um pouquinho sobre os cursos de especialização. A Unimes, né, e tem um projeto que já foi encaminhado para o MEC, só está aguardando, né, a autorização. Quais são esses cursos que as pessoas podem, né, de repente até aguardar em 2017? Isso, o curso de enfermagem, ele tem como proposta 3 cursos pós-graduação lato sensu. Um em UTI, outro em gestão e outro em obstetrícia, gineco-obstetrícia, né? Estamos só aguardando a liberação para já podermos divulgar aos nossos ex-alunos e os nossos futuros alunos. Será excelente, porque as pessoas podem, né, fazer a sua educação continuada e continuar na instituição que até mesmo conhece, ou até mesmo pessoas de fora para vir para cá. A ideia é isso mesmo, né? Que os nossos alunos que são formados pela nossa instituição possam dar continuidade a esse ensino dentro da nossa instituição, que é uma instituição que prima pela qualidade de ensino. E o mercado necessita desse profissional melhor preparado, né? Sim. Especialista, mestre, ou até mesmo um voltado ao doutorado. E a coordenação? Como é que você foi parar na coordenação aqui? Logo quando eu comecei a ministrar aula, como a gente já tem um tempo de formado, a gente tem mais condições de conduzir um curso. Né? E a equipe também que eu trabalho, de profissionais, professores, eles são excelentes. Então, na realidade, a gente não coordena o curso sozinho. A gente coordena com a nossa equipe de corpo docente. Que legal, o trabalho é realmente em equipe. Eu não faço nada sozinho. E aí eu notei também a necessidade de voltar o meu mestrado para a educação. Isso me ajudou muito, né? Vim conhecer as necessidades dos cursos, quais são as exigências do MEC, as nossas diretrizes curriculares. Isso também deu uma boa bagagem para que a gente possa conduzir um curso com qualidade. Inclusive, na sua especialização, você escreveu um capítulo de um livro, não é isso? Fala um pouquinho para a gente. Do mestrado, foi, né? Isso. Eu trabalhei durante o mestrado, na minha dissertação, eu trabalhei sobre avaliação, né, do aprendizado. Como que a gente pode avaliar o nosso aluno? De que forma? Independente de ser só taxado como provas, né, estanques com datas e horários marcados, mas que a gente possa ter uma visão desse aluno do crescimento durante essa projeção na faculdade. Que é o essencial, né? Que o aluno sair sabendo do que ele está fazendo. Exatamente. Então, que o profissional, no caso o docente, ele não avalie o nosso aluno mediante provas descritivas, testes, mas que a gente também possa avaliar a qualidade desse aluno, como ele iniciou no primeiro semestre e que profissional é esse que a gente vai colocar no mercado. Então, nós temos vários instrumentos que nós podemos utilizar, tanto na teoria quanto na prática, durante os estágios. Olha que legal. Um dos instrumentos que a gente conversando, você fala que vocês fazem muito, são ações comunitárias, né? Conta pra gente, o curso de enfermagem, ele sempre teve em vários ações comunitárias com a comunidade. O que ela faz? O que são essas ações?
Então, o enfermeiro, e no caso o nosso curso de enfermagem, ele está muito voltado a atendimento com a comunidade. Até porque o aluno precisa desse contato e quanto mais cedo, mais recente, melhor ele está integrado à profissão. Então, o curso de enfermagem, ele participa de várias ações comunitárias na região metropolitana. Então, a gente participa de ações em São Vicente, Praia Grande, em Itanhaém. Recentemente, a gente participou de um evento em Cubatão. No final de abril, nós vamos participar de um evento também muito grande pelo SESC em Cubatão. E a gente vai trabalhar com outros cursos, educação física, a gente trabalha com a medicina. Acaba sendo interdisciplinares, né? Interdisciplinar. Apesar de ser até mesmo uma exigência do MEC, que nós possamos trabalhar com a comunidade, isso é muito gratificante para o nosso aluno, né? Colocar ele já em contato com a população. Sabendo lidar com as pessoas, conversar. Exatamente, principalmente na questão da prevenção das doenças, né? A prevenção das doenças cardiorrespiratórias, né? Falamos agora da questão das doenças preventivas, né? Na questão das DST-AIDS. Então, isso o aluno, ele já desde os primeiros semestres já começa a entrar em contato com essa população, principalmente os jovens. Você acha que a população está ficando cada vez mais preventiva, digamos assim? Porque eu acredito que as pessoas só vão para o médico quando está doente. Não existe essa prevenção. Está mudando um pouquinho essa visão? A nossa população já está tendo essa visão do quanto é necessário a prevenção das doenças, né? Então, hoje a gente trabalha dentro das unidades básicas, as USAFAs, com a questão da prevenção de algumas doenças que possam se tornar crônicas. E a nossa população tem sim essa noção da necessidade da prevenção, seja ela na questão da higiene, da alimentação, prevenção de exames periódicos, né, onde as doenças podem se manifestar, mas elas possam ser tratadas precocemente. E vamos falar um pouquinho, a senhora ganhou um prêmio, não é isso? Como recebeu uma premiação no Alto de ortógra, é isso? Prêmio Ana Neri. Como é que foi, Neri? Como é que foi esse prêmio do Sindicato dos Enfermeiros? Como é que foi receber? Como é que foi ser, né, homenageada? Foi uma surpresa. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo fez esse convite, né? E os profissionais que tiveram destaque seriam homenageados nesse evento de outorga do Prêmio Ana Neri. Foi maravilhoso, né? Estava presente os alunos, alguns profissionais que trabalham comigo há alguns anos, né? Professores, enfermeiros. Foi uma honra, né? Me senti extremamente valorizada, que eu acho que a gente precisa disso, Sim, né? Com certeza. Quando a gente trabalha com dedicação, quando a gente trabalha no que a gente gosta, a gente também gosta de ser reconhecido pelo nosso trabalho, né? Porque também a gente acaba trabalhando com o público de maneira mais harmoniosa, Sim. né? A gente também sabe elogiar o nosso funcionário, a gente sabe agradecer. Então, isso foi muito interessante, foi muito bacana. Para você, qual é a importância do enfermeiro estar preparado para lidar com o paciente mais humanizado? Que é o foco do curso aqui da universidade, não é isso? Isso. A gente prima mesmo pelo nosso aprendizado, nosso ensino de qualidade, como é o foco da Unimes, mas a gente prima, sim, pelo um cuidado humanizado, né? Então, se eu tenho conhecimento científico, realizei uma boa faculdade, estou voltada a me especializar, né, a dar continuidade ao meu estudo, é excelente. Mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem um paciente que precisa também do nosso carinho, do nosso amor, ser tratado de forma humana, né, de forma humanizada. Isso durante a nossa carreira profissional e durante os estágios e a carreira acadêmica, a gente incentiva o aluno que possa verificar isso, que possa enxergar, que possa desenvolver essa habilidade, né, que é algo que vem não só do caderno, dos livros, mas que vem lá do coração. Como lidar, assim, até mesmo em relação às religiões? Porque lidar com TI, como o profissional pode, de repente, saber chegar no paciente, mas ao mesmo tempo ter aquela distância, porque ele não pode também se apegar tanto, né? Como é que vocês conseguem passar isso? Como é que... Na realidade, a gente trabalha uma coisa chamada empatia. A gente se coloca no lugar do próximo, né? A gente vivencia o sofrimento. Não que trabalhar dentro do hospital seja só sofrimento, né? Porque muitos buscam aí a qualidade de vida.
mas a gente coloca-se no lugar do paciente e a gente devolve depois esse sentimento, porque senão também a gente adoece. Sim. Né? A gente adoece fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E a religião, né, o apego a um ser maior, a um Deus, isso está sempre em volta da nossa assistência, né? Porque quando o indivíduo, quando adoece, a primeira coisa que ele lembra, existe Deus que ele naquele momento vai nos ajudar, né? Será que eu mereço esse sofrimento? Sim. Será que após a morte? Várias questões, Várias né? questões. A gente não se apodera das religiões, né? Porque cada indivíduo tem a sua religião. Mas a gente também volta, né? Que o paciente possa repensar essa questão espiritual, né? Que ele possa se voltar a um ser que possa ajudar naquele momento. E nós, da área da saúde, nós também somos também bastante voltada a essa área espiritual, né, religiosa, para que também a gente possa entender o sofrimento do próximo. Sim, muito legal. A senhora ministra aula de estágio. Isso. Aqui. Como é que é essa aula de estágio? Como é que funciona? Na realidade, nós temos aulas práticas dentro dos laboratórios, né, tanto na área da enfermagem, eu também ministro aula na medicina. Então, a gente desenvolve habilidades práticas já nos laboratórios. E depois, no estágio, quando esse aluno já tem uma bagagem teórica e também prática por conta das aulas práticas, ele vai para o estágio e aí é lidar realmente com o paciente. Né? São divididos em grupos pequenos para cada professor, para que eles possam ensinar a lidar com o paciente, né? Tanto com os conhecimentos teóricos quanto os práticos. Algo que é desenvolvido durante praticamente o último ano da faculdade, com uma carga horária grande, né, 20% da carga horária total do curso, né, onde eles fazem estágio ou no período da manhã ou na tarde, né, e onde eles vão conhecer realmente o que é um ambiente hospitalar, ou mesmo o ambiente da pesquisa, do ensino. E qual a importância de participar de congressos, jornadas, simpósio, para profissional já da área e aquele que também está formado? É extremamente importante, porque o profissional já formado, ou quem está em formação, ele precisa estar atualizado, né? Ele precisa se aprimorar. Então, participar de congressos, de eventos, né? Faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa carreira profissional. E como é que está o mercado de trabalho para quem quiser fazer enfermagem? Eu falo para os meus alunos que o mercado de trabalho está excelente para os bons profissionais. Quem são os bons profissionais? São aqueles alunos que se dedicam durante a graduação, durante o seu curso, né? Se dedica a estudar, muitos deles trabalham, estudam, aquela jornada tripla, mas tem alunos que se dedicam e que vão ser ótimos profissionais. Então, esse mercado vai estar aberto a esses profissionais. Aquele que leva a graduação como mais uma ou como um hobby, né? Esse vai ter dificuldade de se lançar no mercado. Porque hoje o mercado precisa de bons profissionais e bem preparados. Uma coisa que eu fiquei curiosa, que você comentou antes, que você fez um curso que seu esposo lhe ajudou muito. Agora eu fiquei curiosa. O que tanto te coçou nesse curso? O que foi? Você abriu a boca, agora eu quero saber. Foi ainda durante a minha graduação, eu estava em estágio da disciplina de psiquiatria. Uma área bastante com bastante dificuldade de lidar com o paciente que tem distúrbios, né, mentais. E eu estava bastante ansiosa para esse estágio, porque eu gostei muito da teoria, né, me aprofundei, me dediquei muito. Mas no estágio eu tive algumas dificuldades de lidar com esse paciente, reconhecer as dificuldades. E aí, na época, minha professora falou: Elaine, você vai ter que melhorar esse estágio, procure algum auxílio. Foi quando o meu marido, que não era meu marido, era só apenas um colega um amigo de classe, falou: não, eu gosto muito dessa área, a gente vai refazer todo o nosso trabalho e com certeza você vai se dedicar e vai conseguir. Consegui, lógico, ele me ajudou muito, mas isso fica na minha lembrança, né? Eu falo para ele que eu só me casei com ele e comecei a namorar porque eu estava... Interesseira, né, você, hein? Não, e eu estava com a minha mente atrapalhada devido ao estágio. Mas é interessante realmente isso, você saber lidar com essas pessoas. Você tem que entender que essa pessoa é doente, né? E não somente da parte física, mas também da parte mental. Você acha que o profissional de enfermagem ele tem que ter paciência? Nossa, muito. Paciência, dedicação, ser muito cuidadoso, né?
Porque quem está doente, o próprio nome fala, necessita de paciência, né? Ele é um paciente que depende dos nossos conhecimentos e da nossa paciência para lidar tanto com ele e quanto a família. Conta pra gente um caos, né? Digamos assim, num hospital que até hoje te marcou, até hoje te chama atenção ou te fez aprender alguma coisa? Bom, na minha carreira profissional, trabalhei em várias áreas, mas uma área que me chamou bastante atenção, que hoje ainda guardo muito, foi quando eu trabalhei com transplante cardíaco. Provavelmente isso em 90, um pouco antes de 90, né? Então, a gente lidava com o receptor, né? E esse receptor, ele precisa de um acompanhamento, né? Da área psicológica, né? E o que me marcou foi esse paciente, o primeiro transplante que eu trabalhei cardíaco, ele ter recebido um coração novo, né? De um doador falecido, né? Sim. Já que era um coração. E esse paciente, ele disse que ele renasceu e que mudou a vida dele. E essa mudança na vida não foi só da parte física, mas também emocional. Então, ele disse que Deus deu uma nova oportunidade, né? E que ele ia aproveitar essa nova oportunidade que foi lhe dado, né? E que isso foi uma coisa divina. Isso me marcou muito, né? Porque não dependia só dos nossos atendimentos, dos nossos conhecimentos, mas também de algo muito divino, né? Alguém que se dispôs, no caso a família, de doar um órgão para um indivíduo que estava realmente necessitado. Então, isso marcou muito a minha vida. Trabalhei com transplante infantil também. Foi uma parte da minha vida bastante importante. Aprendi a lidar com essa questão humana, né? Da dedicação. Olha que legal. E o enfermeiro, ele tem que trabalhar em equipe, né? Com certeza. E aí, equipe como é multidisciplinar. E como é que faz isso? Porque tem gente que às vezes gosta de trabalhar, né, individual. Como lidar com além dos pacientes, tem que lidar com, né, os colegas de trabalho. Na área hospitalar não dá para ser muito individual, não. Primeiro que a gente trabalha com a nossa equipe, que é formada por enfermeiros, auxiliares, técnicos, fora com a equipe multidisciplinar, né? Trabalhamos com médico, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogo. Então, a gente vê que se nós trabalharmos em equipe, né, cada um dentro da sua função, o paciente é que recebe esse tratamento com qualidade. Né? E o curso aqui da Unimes? Fala pra gente mais ou menos o que as pessoas aprendem, no sentido de, tem curso que faz sobre isso, tem curso que fala sobre aquilo, para as pessoas assim como eu que não sabem, né, o que o enfermeiro estuda, o que o enfermeiro faz. Então, dentro do curso de enfermagem, nós temos uma grande quantidade de teorias, né? São 8 semestres em teoria, né, conteúdos teóricos. Mas também não fica voltado só para a teoria, fica também voltado para as habilidades práticas. E a Unimes, ela tem laboratórios muito bem equipados, né, tanto da área de anatomia, fisiologia, microscopia, patologia, né, os de procedimentos básicos. Então, isso faz com que o aluno também se sinta seguro na hora que ele vai para a prática, né? Então, o curso, ele contém 10 semestres, né? E o aluno vai para o campo de estágio nos últimos semestres, mas antes disso ele já teve o contato, né, com a comunidade, com esses eventos que a gente realiza com a sociedade, com a população. Então, é um curso muito bem elaborado, está bem estruturado, com professores qualificados, mestres, doutores, né? Nós temos uma diretoria também que nos apoia, uma ótima biblioteca. Então, o curso da Unimes, ele tem qualidade, ele é destaque na nossa região. Então, para finalizar a nossa entrevista, eu queria fazer a última pergunta que eu faço para todos os entrevistados. A pessoa que está ouvindo a gente ou está nos vendo nas redes sociais e está pensando em fazer o curso de enfermagem aqui na Unimes, o que ela pode esperar da instituição, dos professores, que ela pode esperar depois de formada? Bom, primeiro ela vai ser um profissional de destaque. Como eu havia comentado, o nosso curso é de qualidade, né? O que faz o nosso curso ter qualidade? Corpo docente, infraestrutura, né? E a dedicação desse aluno. A Unimes tem esses tripé, né? Ele tem pesquisa, né? Ele tem infraestrutura qualificada e tem um corpo docente maravilhoso. Então, o aluno que queira realizar o curso de graduação em enfermagem, ele está muito bem
protegido e acolhido aqui na nossa instituição, né? E com certeza ele vai ter um curso de qualidade e vai ter destaque no mercado de trabalho, porque ele vai ser um profissional bem qualificado. Olha, muito obrigada, adorei te conhecer, achei você uma pessoa maravilhosa, estou sim. Muito obrigada. Venha fazer o nosso curso. Eu queria te agradecer e queria deixar o espaço para você falar, deixar o seu recado para quem estiver nos ouvindo, fique à vontade. Bom, eu que tenho a agradecer a Gabriele por esse convite, quero deixar o convite aos nossos futuros candidatos do curso de enfermagem, né? Que possam estar realizando o nosso curso, que é um curso que está bem estruturado, bem elaborado. Quero agradecer a presença, né, dos nossos docentes, que sem esses maravilhosos docentes, o nosso curso também com certeza. Não estariam aí, né? O nosso curso não teria essa qualidade. E também os nossos ex-alunos que estão no mercado defendendo, vestindo a camisa da Unimes, Sim. que nós temos vários alunos, né, que estão no mercado de trabalho, que são destaques, né? Uhum. E também agradecer aí esses futuros profissionais que estão realizando os nossos cursos, que possam se dedicar e que possam realmente vestir a camisa da Unimes e se tornarem bons profissionais. É isso aí. Bom, pessoal, eu espero que você continue fazendo esse lindo trabalho e... lembrando, gente, acessem e curtam nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês acompanham outras entrevistas, além dessa aqui que fizemos aqui agora, além de fotos, bastidores, ou então mande o seu recado pra gente. Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu